prazer, eu sou o Rafael Guedes, tô aqui para iniciar mais um vídeo nesse canal. E essa semana você vai acompanhar a Semana do Livro aqui no Certeza do Sucesso. Exatamente. Vou trazer para vocês algumas dicas de livros que mudaram a minha vida, que mudaram a minha visão para algumas coisas referente a profissional, referente a pessoal, referente a amizade, referente mais a algum monte de coisa. E hoje, para começar com o pé direito, nós vamos falar de um livro muito polêmico. É o livro Mais Esperto que o Diabo. Você acompanha logo após a vinheta. Se você ainda não conhecia esse projeto Certeza do Sucesso, quero te dar muito boas-vindas para você já chegar e se viciar nesse canal, beleza? Então já vai chegando, deixando o seu like, se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito e ativar todas as notificações. Assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te falar assim: ei, aquele pretinho lá soltou vídeo novo, tá esperando o que para assistir? Então, como eu disse um pouco antes da vinheta, essa semana eu vou trazer para vocês aqui alguns livros que mudaram a minha visão referente ao meu lado profissional, referente ao meu lado pessoal e muitas outras áreas da minha vida. Foram livros que fizeram muita diferença na minha vida e eu vou aqui trazer uma indicação para vocês, de modo que vocês possam ser transformados da mesma forma que eu fui. Então, para iniciar essa semana do livro, eu vou começar falando para vocês de um livro muito polêmico, que é o livro Mais Esperto que o Diabo. Esse livro que está aparecendo aí na tela para vocês. Esse livro ele é simplesmente sensacional. Eu não poderia começar esse projeto de uma forma diferente, a não ser por esse livro. Esse livro foi até hoje o melhor livro que eu já li na minha vida. Não faz tanto tempo que eu li esse livro, faz mais ou menos uns 4 meses aí, foi bem no comecinho da quarentena. E eu nunca tinha lido um livro que conversasse tanto comigo durante as páginas, sabe? Algumas páginas pareciam verdadeiros tapas na cara. Coisas que muitas vezes nós acabamos fazendo sem ter uma ciência de que aquilo pode afetar diretamente nossa vida. E me mostrou também algumas travas que eu tinha dentro de mim mesmo e eu pude desbloquear somente com esse livro. Então eu vou contar para vocês um pouquinho da história dele para criar um desejo de vocês lerem esse livro, cara. Vale muito a pena, porque é um livro, como eu disse, é o melhor livro que eu já li e ele é um livro sensacional. Então bora falar um pouquinho desse livro. Esse livro foi um livro escrito por Napoleon Hill em 1938, porém ele foi proibido de ser lançado, muito também por conta do seu nome e porque algumas pessoas, alguns estudiosos diziam que ele causava muitos gatilhos dentro das pessoas. O fato da proibição da circulação desse livro acabou gerando uma curiosidade maior do que o comum. E esse livro que foi escrito há décadas atrás foi lançado em 2014, se eu não me engano. Foram aí mais ou menos 80 anos para esse livro ser lançado, justamente porque algumas pessoas, alguns interessados tinham medo do que a sociedade, do que as pessoas queriam ler esse livro e como que elas iam interpretar aquelas palavras escritas por Napoleon Hill. Eu sou um fã assíduo de Napoleon Hill, tenho vários livros dele, mas eu vou falar para vocês hoje exclusivamente do Mais Esperto que o Diabo. Então esse livro foi proibido muito por conta do seu nome, mas também por um conteúdo pesado que ele oferecia dentro da sua obra. Esse livro se trata basicamente de uma entrevista. Napoleon Hill, no seu período de faculdade, ele entrevistou as 500 pessoas mais bem-sucedidas da época e também entrevistou mais de 25 mil pessoas que tiveram fracasso na vida. E com isso, ele pôde entender que o fracasso ele não é um final, mas sim ele é um ponto de partida e que o fracasso ele ensina muito melhor do que o sucesso. E depois de fazer essas entrevistas com algumas pessoas comuns, durante uma estadia em um hotel, ele encontra o próprio diabo e faz uma entrevista com ele, assim tirando todos os códigos, todos os segredos, todo o caminho que o próprio faz para trazer as pessoas alienadas para o seu time. Então, depois de fazer várias entrevistas com mais de 20 mil pessoas, como eu disse, durante uma estadia em um hotel, ele encontra diretamente com o diabo e resolve fazer uma entrevista, tirando todos os segredos de dentro dele, tirando tudo o que ele leva para poder alienar os seres humanos. Mas Rafa, qual que é o intuito disso? Eu sei que até agora você está aí de boca aberta, assustado, porque essa palavra de fato ela assusta.
mas é justamente esse o intuito do livro, é te mostrar que você não tem que se esconder dos problemas, você tem que enfrentar. O fato de você se esconder dos problemas não quer dizer que o problema ele vai sumir, ele vai desaparecer, muito pelo contrário, ele vai continuar ali e cada dia que você se ausenta da resolução daquele problema, o problema ele só aumenta e só toma força de uma forma que alguma hora você não vai conseguir mais resolver aquele problema. Então ele arranca do diabo todas as ferramentas que ele usa para dominar os seres humanos. E então ele revela que são as seguintes ferramentas: pobreza, crítica, velhice, perder um amor e a morte. Com todas essas ferramentas que o diabo ele usa para poder dominar os seres humanos. Ele te mostra que o exagero das suas preocupações te domina e te impede de ter sucesso na sua caminhada. Ou seja, você estava tão ocupado com medo de não dar certo que você acabou esquecendo de fazer dar certo. Existe uma frase de um outro livro chamado Os Segredos da Mente Milionária que é a seguinte: quem domina seus pensamentos domina os seus resultados. Na obra de Napoleão Hill, você a todo momento tem esse convite para que você comece a dominar a situação, para que você comece a dominar os seus medos. Porque se você não domina, automaticamente você está sendo dominado pela situação. Automaticamente você está sendo dominado pelas suas emoções, automaticamente você está sendo dominado pela vida. Ou seja, o livro ele te ensina como não ser uma pessoa alienada. Para e presta atenção nessa palavra, alienação. Esse livro vai falar muito disso e vai ser de verdade um grande tapa que você vai levar, uma grande surra de realidade quando ele entrar nessa parte de alienados e não alienados. Você vai ficar chocado quando você parar para entender o que é uma pessoa alienada e que provavelmente você se aliena durante grande parte do seu dia. Então ele te ensina a ser livre e não ser dependente das suas influências ou pensamentos negativos. O pior não é você estar numa situação ruim, o pior é você tomar aquilo como sua realidade. Lembra sempre, o seu passado não define o seu futuro. O passado ele serve unicamente como uma biblioteca. Você vai pegar tudo o que aconteceu e vai tomar como experiência e você vai praticar no hoje qual caminho que você tem que seguir. E para finalizar, eu quero deixar aqui para vocês agora um trecho desse livro que diz muito o porquê você tem que sempre estar no comando da situação, o porquê que você tem que sempre estar dominando as suas emoções. Quando Napoleão Hill pergunta para o diabo qual que é a sua maior arma, ele responde o seguinte: a minha maior arma é a pobreza. Ela desencoraja as pessoas a acumularem riquezas materiais. E a pobreza tira a habilidade dos homens de controlar seus próprios pensamentos, tornando-os assim uma presa fácil. Cara, essa frase é muito pesada. Quando você entende o real sentido dela, você fica louco. Eu quero te fazer um convite de você conhecer um pouco mais a fundo esse livro. Não fica com preconceitos por conta do nome, não. Lembra sempre que não é porque você não fala de uma coisa que ela não existe. Não é porque você não encara o problema que ele vai simplesmente que ele vai simplesmente sumir da sua vida. Pelo contrário, quando você tenta esquecer do problema e você não resolve ele fica muito maior do que você pode imaginar. Mas fica calmo que você sempre pode resolver. Não existe um problema na sua vida que você não seja capaz e forte o suficiente para poder resolver. E eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição o link da onde eu compro os meus livros. Inclusive esse livro também está à venda, você pode encontrar lá. Eu compro meus livros diretamente no site da Amazon. Com referência a livros, não tem lugar melhor para você comprar essas obras. Você encontra lá livros de R$10 até de R$60, mas uma grande parte estão R$10, R$15, R$20 e eles entregam super rápido. A Amazon está crescendo de uma forma absurda no Brasil e vale muito a pena você conhecer. Então, se você quiser adquirir essa obra de Napoleão Hill, entre outras, de vários outros autores, vou deixar aqui no primeiro link da descrição. Aproveita, são livros muito baratos. Esse livro, se eu não me engano, ele está em média aí de uns R$20 ou R$30. Cara, vale muito a pena, de verdade. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar todas as notificações. E não esquece, sucesso é o que a gente faz.